Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu tô aqui novamente, Rodrigo Lucas, e para a aula de hoje a gente vai aprender uma funcionalidade considerada simples aí no React, mas que para quem é iniciante acaba tendo um pouco de dificuldade para aprender isso aqui. E o que a gente vai fazer é o seguinte, aprender a compartilhar dados de um componente para o outro. Vamos imaginar a seguinte situação, onde a gente tem um formulário que a gente está preenchendo dados ali, e a partir do momento que a gente clicar para salvar esses dados já vão ser listados em uma lista que vai estar na mesma tela. Porém, esses são componentes diferentes. O componente onde preenche os dados e o componente que lista o usuário já cadastrado, né? Então, assim, para fazer o compartilhamento desses dados, tem um macetezinho bacana que a gente vai aprender hoje. Inclusive, esses dados vão ser compartilhados e já vão ser incrementados automaticamente na lista, tá? Então, fica aqui nesse vídeo que você vai gostar bastante. Eu já vou logo pedindo para você se inscrever no nosso canal. Eu fiz um levantamento aqui e olhei no nosso canal e percebi que mais de 90% das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritos. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você gosta do nosso canal, se você quer ajudar o nosso canal, por favor, confere, vê se você está inscrito no nosso canal, não deixa de curtir esse vídeo e compartilhe esse vídeo também para que ele possa chegar para mais e mais pessoas e que esse vídeo possa ajudar mais e mais pessoas também. Então, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, tá? Eu fico muito feliz de você estar acompanhando o nosso canal. Então, bora lá. Galera, passando aqui para dar um recadinho bacana para vocês. Nós criamos recentemente um canal no Discord. O intuito desse nosso canal é trocar ideias sobre vídeos futuros do YouTube, tirar dúvidas e ajudar outros devs a desenvolver suas próprias aplicações. E para você que às vezes quer tirar dúvida comigo ou com o Mike, basta entrar lá no nosso canal e mandar uma mensagem para mim ou para ele que a gente se ajuda, tá? E não se esqueça de se apresentar na aba de apresentação. E na parte do geral, a gente pode bater aquele bate-papo bacana. Deixando aqui também que na aba ajuda você pode mandar suas dúvidas e na aba de conteúdo serão postados todos os nossos conteúdos do YouTube e eventualmente outros conteúdos que a gente faça em outras plataformas também, tá? Valeu e te espero lá. Para nossa aula de hoje, a gente vai estar utilizando o Vite para poder criar o nosso projeto com o React, tá? O Vite, ele é uma alternativa para a gente poder criar o projeto. A gente estava criando todos os projetos aqui no canal utilizando o Create Act App, mas agora eu descobri o Vite, achei muito massa e ele é muito rápido, então assim, vale a pena a gente dar uma olhada nele aqui, tá? Então, eu vou até pegar aqui, você pode criar com o NPM, mas eu vou estar criando com o Yarn, tá? E a gente vai estar utilizando também uma biblioteca de interfaces, que é essa biblioteca aí que eu nem sei falar o nome dela, acho que é MIUI, tá? Ela é bacana porque ela traz bastantes componentes já prontos, e como a gente vai utilizar tabelas e alguns botões e uns text field, eu não quero fazer isso no CSS, então a gente vai pegar aqui dessa biblioteca, tá bom? Então, sem perder tempo, vamos lá construir essa nossa aplicação, tá? Já tô com o terminal aberto na pasta que eu quero e vou dar yarn create Vite, e aqui eu vou passar o nome do nosso projeto, que pode ser exemplo 1, tá? E aqui no nosso template eu vou estar criando com o React, tá? É porque o Vite ele pode criar com Vue, com outros e assim por diante, tá? E você vai perceber uma grande diferença do Create Act App, porque o Vite ele é extremamente rápido. Olha só, eu tava conversando aqui e com 4 segundos ele já criou o projeto pra gente, né? Que massa. Então, já vamos abrir isso daqui no Visual Studio Code. Primeiro a gente precisa abrir a pasta, né, que a gente criou, né? Que é o nosso exemplo 1, é isso? Exemplo 1. Beleza? E aqui dentro eu vou abrir o Visual Studio Code, tá? É muito simples, muito rápido, né? Simples esse procedimento aqui. Beleza, abrindo o projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o terminal e vamos rodar npm install ou yarn
ou então somente Yarn, para ele poder instalar algumas dependências do Vite, tá? E não se preocupe, porque isso daqui é extremamente rápido também. Enquanto ele vai instalando essas dependências aqui, a gente vai fazer o seguinte: aqui na pasta src, a gente vai começar apagando algumas coisinhas que a gente não vai estar utilizando, que é o app.css, favico.svg, index.css, logo svg, tá? Vamos apagar todos esses caras aqui e a gente vai deixar somente o app.jsx. Aqui dentro a gente vai apagar tudo isso daqui. Vamos apagar esse use state também, todo esse HTML aqui também a gente vai apagar, tá bom? Esse export default aqui também pode apagar, porque a gente vai começar exportando a função daqui de cima mesmo, tá? Export const, e aqui a gente vai colocar um sinal de igual, e aqui a gente coloca uma arrow function, tá? Perfeito. Daqui de dentro a gente vai retornar uma H1 com um hello world, tá? Para ver se está funcionando perfeito, né? Aqui no nosso main.jsx a gente pode remover essa importação do index.css, tá? Então o nosso projeto tá o mais limpo possível aqui, tá bem limpo mesmo, tá? E aqui ele já terminou de instalar as dependências enquanto a gente fazia essas modificações, e agora a gente pode rodar yarn dev, tá? Isso você vai ver a grande diferença que isso aqui vai dar para o nosso projeto. Ele deu um errinho aqui, não sei o que foi que aconteceu, será que é porque eu apaguei? Ah tá, como a gente mudou a forma da importação aqui, a gente não está importando mais como export default, a gente está importando diretamente esse componente aqui no main.js a gente precisa colocar entre chaves aqui, beleza? Então, acredito eu que agora está tudo correto, então vamos dar um yarn dev e ele vai rodar o projeto bem rápido também, não vai demorar tanto quanto se fosse no Create Act App. Olha só, ele já rodou, agora a gente já pode vir aqui e abrir na porta localhost 3000. Beleza? Agora a gente já tem o Hello World funcionando aqui perfeitamente do jeito que a gente precisa. E agora a gente vai fazer o seguinte: vamos criar os componentes que a gente precisa para poder fazer o compartilhamento de dados, tá? Então, aqui dentro do nosso src, a gente vai criar uma pasta chamada componentes. Vamos imaginar que isso aqui fosse um projeto real, onde você tem várias pastas, tá? Então vamos criar uma pasta componentes. Dentro dessa pasta, a gente vai criar uma pasta chamada save user. E essa pasta aqui, ela vai conter o campo de input, os botões e todas as informações do usuário que a gente precisa salvar, tá? A gente vai criar mais uma pasta também chamada table users, com S no final, onde é que a gente vai fazer a listagem dos nossos usuários através de uma tabela, tá? E a gente vai conter... Não, vamos deixar só essas duas por enquanto, tá? E aqui, dentro do nosso save users, a gente vai colocar index.jsx e vamos exportar daqui de dentro a nossa funçãozinha, tá? Export const, save user, que a gente vai receber. Agora, vamos colocar aqui um return entre chaves e vamos começar fazendo a nossa aplicaçãozinha bem simples, tá? Vamos criar uns text field aqui, eu nem sei como que se chama lá da biblioteca. Na verdade a gente precisa instalar a biblioteca, já estava esquecendo, né? Vocês devem ter lembrado. Então aqui no nosso, vamos abrir o terminal, aqui do lado, vamos lá pegar na biblioteca para a gente poder utilizar, porque a gente não pegou. Vamos ver aqui no nosso get primeiros passos, instalação, e você pode estar instalando com o npm ou o yarn, tá? Eu vou estar instalando com o yarn, que é o que eu sempre utilizo, tá bom? Vamos colar aqui no terminal e esperar um pouquinho a instalação. Tava esquecendo disso aqui, mas tranquilo. Perfeito, olha só, a instalação já terminou aqui pra gente, tá? Vou fechar o terminal e agora sim a gente vai importar um text field, acho que é text field. Isso, text field, e aqui a gente vai passar algumas propriedades. Se você quiser saber mais como que funciona essa biblioteca, dá uma olhada na documentação dela, porque tem muito exemplo bacana aqui, tá? Então é muito bom se você não quiser ficar perdendo muito tempo desenvolvendo as aplicações, tá? Vamos até ver aqui como que é um text field, para a gente poder não perder muito tempo. Cadê text field? Aqui é o campo de texto. Vamos aguardar 2 segundinhos ela carregar aqui. Olha só, vamos pegar esse primeiro text field aqui mesmo, olha só. Beleza, na verdade nem precisava, né? Vamos colocar aqui label, nome. E aqui a gente vai colocar uma variante para ele poder pegar uma corzinha bacana. Vamos colocar isso aqui mesmo. Beleza, agora sim vamos copiar isso aqui, replicar. E agora a gente vai ter mais um campo pro e-mail, tá? Vai ser nome e e-mail que a gente vai salvar.
E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar mais um botão lá de dentro dessa MIUI, tá? Então button, ela tá fazendo a importação automaticamente ali em cima para mim, tá? Então não se preocupa com isso. E aqui a gente vai colocar salvar, né? Salvar dados. Ou então só salvar mesmo, tá bom. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa capturar esses valores aqui desses text field, né? Desses nossos inputs, né? E para a gente capturar esses valores é muito simples. A forma mais prática aqui do React é utilizando o useState. Então vamos colocar const name set name e vamos colocar um estado para isso aqui, que é o useState. Vamos replicar isso daqui e vamos colocar para o e-mail também, set e-mail. E aqui no nosso text field a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar value, beleza? E dentro desse value a gente vai passar o name e abaixo a gente vai colocar um onChange e aqui dentro a gente vai capturar o valor do nosso text field. Então set name, a gente coloca e.target.value. Perfeito, a gente já captura o valor exatamente dessa forma aqui. Então, deixa eu copiar isso daqui e vamos colocar a mesma coisa para o nosso text field de baixo, tá? Beleza, colei. E aqui vamos colocar e-mail, né? Que agora é o nosso e-mail, show de bola. E aqui vai ser set e-mail. E aqui eu vou fazer só uma funçãozinha para quando a gente clicar, ele pegar esses dados aqui, né? Então, function handle save, que é os dados save, vou colocar save user, né? Que a gente está salvando o nosso usuário. Só que aqui a gente não tem um back-end, né? Mas tudo bem. Então, agora o que a gente vai fazer? Vou colocar um const data e esse data aqui vai armazenar tanto o name quanto o e-mail, tá? Show de bola. E aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, vou colocar um console.log e aqui a gente vai colocar o nosso data, né? Que é os nossos dados. Beleza. A gente já tem isso aqui pronto. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso app.jsx, onde é que só tinha o nosso Hello World, e eu vou chamar aquele nosso componente, que é o nosso save users, né? Perfeito. Vamos formatar aqui, deixar bem bonitinho. Agora vamos voltar aqui na aplicação e ver se está tudo funcionando. A gente fez um monte de modificação, nem sabe se nada está funcionando, né? Então vamos dar um F5 aqui. Deixa eu até abrir o inspecionar elemento aqui. Isso, vamos deixar o console aberto aqui para caso houver algum erro. Vou até aumentar o zoom. Beleza. A gente já tem os dois campos ali. E a gente tem o botão salvar. Esse botão salvar tá estranho, né? Vamos colocar alguma coisa nele aqui. Acho que ele recebe um variante também. Para ficar mais bonito, né? Isso, vamos ver se tem alguma variante aqui mais bacana. Ele tá carregando, meu PC tá um pouquinho lento. Acho que esse contained, vamos ver como que ficou. Ah, melhorou, né? Beleza. Agora se eu digitar alguma coisa aqui dentro, por exemplo, Rodrigo, e aqui a gente colocar rodrigo@gmail.com e clicar em salvar, a gente tem que ter no console aqui os dados que provavelmente teria que estar aqui, né? A gente não tá porque eu não chamei a função aqui no nosso botão, né? Então, vamos chamar a função aqui no onClick dessa função aqui, ou desse botão, a gente chama a nossa funçãozinha de salvar usuário, tá? Então vamos colocar aqui, beleza. Agora vamos atualizar a página. Geralmente ele tá dando esse errinho aqui de como você mudar um componente, ele não aparece nada em tela, eu não sei o que está acontecendo, mas eu dou vários F5s aqui e ele funciona, tá? Então vamos colocar aqui rodrigo@gmail.com e se eu clicar em salvar, a gente já tem os dados aqui mostrando no console pra gente, beleza? Então falta a gente pegar esses dados aqui e compartilhar ele com outros componentes da nossa aplicação. Então bora lá. Aqui no nosso table users, a gente vai fazer o seguinte, vou criar um arquivo chamado index.jsx e aqui dentro a gente vai colocar uma tabela lá do MIUI, tá? Vamos pegar aqui uma tabela já pronta para a gente não perder muito tempo criando tabela do zero. Aqui ó, table, vamos aguardar ele carregar, minha internet está um pouco lenta. Tudo bem, olha só, ele já carregou aqui. Vamos pegar essa tabela aqui que é a mais simples que eu vi, tá? Aqui ó, você pode copiar o código fonte, tá? Então você copia, ele vai te dar todo o código. Eu vou colar aqui,
Tem muita coisa aqui que a gente não precisa. A começar pelas importações, você pode deixar desse jeito mesmo, tá? Aqui no function, você pode tirar esse function aqui. Esse const rows aqui também você pode remover, tranquilo, tá? Esse export default e esse function a gente vai mudar para aquela nossa exportação do jeito que a gente faz, tá? Export const, aqui vai ser table e users, e aqui a gente vai colocar um sinal de igual, e aqui a gente coloca a nossa arrow function. Beleza, né? Aqui a gente vai apagar da nossa tabela, porque a gente vai deixar somente duas coisas, né? Duas informações, que é o nome da pessoa, no caso o nome, e o e-mail, tá? Beleza. Aqui embaixo a gente pode remover esse map aqui, tá? Essa key dentro do table row. Essa outra aqui você pode remover, esse table cell aqui, tá? Essa outra table cell você pode remover também. Vamos deixar somente essas duas table cells. E aqui você pode remover essas chaves, esses parênteses também, tá? Beleza, perfeito, olha só. Show de bola, né? Aqui dentro a gente vai colocar o nosso dado, que no caso vai ser o Rodrigo. E aqui embaixo é o rodrigo@gmail.com. Beleza. A gente já tem o nosso componente completo, tá? Não se preocupa com essas importações aqui em cima. Vamos deixar somente desse jeito aqui. Temos o nosso componente completo. E agora a gente precisa chamar esse nosso componente na nossa página app.jsx, onde ele vai estar junto com outro componente save users, né? Então vamos chamar ele aqui dentro. E para isso a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui dentro do React esses fragmentos aqui, tá? Porque a gente não pode colocar um componente abaixo do outro sem ter nada por volta. Então vamos formatar isso daqui. E agora aqui dentro, na verdade abaixo do Save Users, a gente vai chamar o nosso Table User. Perfeito. E agora a gente volta lá na nossa aplicação e vê se está funcionando tudo lindamente, né? Ele está dando um monte de erro aqui, mas tudo bem. Vamos aguardar ele carregar. Perfeito, olha só, ele já carregou para a gente aqui, temos todos os dados tranquilamente aqui para a gente, né? E se eu digitar aqui qualquer coisa e clicar em salvar, ele continua carregando os dados aqui. Então, o que a gente precisa? A partir do momento que eu digitar todos os dados aqui e clicar em salvar, esses dados precisam ser refletidos nessas tabelas aqui, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, aqui no nosso Tables e Users, a gente vai precisar separar essa tabela, esses componentes aqui, onde a gente captura os valores do usuário que a gente está digitando. No nosso caso aqui é o Rodrigo, né, @gmail.com. Então vamos pegar esse table row, recortar ele, tá? E vamos criar mais um componente chamado table user, que é um único usuário, beleza? Então vamos colocar um index.jsx, opa, vamos editar aqui, JSX. Aqui de dentro a gente vai começar criando a nossa função, tá? Export const table user, beleza? E daqui de dentro a gente vai retornar aquilo que a gente copiou lá, tá? Vou formatar o documento aqui, beleza? A gente só precisa fazer essas importações aqui, então você coloca o mouse na frente, dá um Ctrl espaço e aperta Enter, que ele vai dar o autocomplete para você e já vai fazer a importação, tá? Então, já importamos esses dois componentes e agora no nosso Table User, a gente pode importar o nosso Table User, no caso que é esse daqui, não se confunda com os nomes, tá? Show de bola! Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui para ver se continua funcionando perfeitamente, né? Que pode ocorrer de dar algum erro ou sei lá. Mas ele continuou funcionando perfeito, tá? E a gente vai fazer o seguinte. Dentro desse Table User, a gente precisa receber os dados que a gente quer compartilhar. No nosso caso, a gente vai receber aqui o name e o e-mail, tá? E aqui dentro do Table Cell, a gente vai pegar o nosso primeiro name e depois o e-mail, né? Beleza. A gente já está pegando esses dados aqui
do nome e e-mail pelas propriedades do nosso componente. Então aqui dentro do table users, a gente vai vir aqui no nosso table user e a gente passa o mouse por cima e já vê que ele retorna um nome e um e-mail, né? Então vamos pegar o name, que vai ser o Rodrigo, e agora a gente vai pegar também o e-mail, né? Que vai ser o rodrigo@gmail.com. E agora, se a gente voltar na nossa aplicação, der um F5 aqui, a nossa aplicação continua funcionando perfeitamente com os dados que a gente fez, tá? Parece que deu bugado, ele deu uma bugada aqui, mas agora já está funcionando, tá vendo? Então a nossa aplicação continuou funcionando do jeito que a gente estava fazendo, tá? Tanto que se eu colocar aqui Rodrigo Lucas, ele vai atualizar lá também. Então vamos voltar aqui agora, olha lá, Rodrigo Lucas, tá? Então, agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa pegar esses dados nossos aqui que estão sendo salvos e jogar esses dados para eles serem exibidos pelo nosso table user e listado pelo nosso table users, tá? Então aqui no nosso app.jsx a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uns estados aqui dentro. Esse estado aqui ele vai servir para fazer a listagem lá na nossa tabela, tá? Então vamos fazer um list, set list, que vai receber do use state, tá? E como é uma listagem, né? Então ele vai ser um array, porque ele vai listar o nome e e-mail, então precisa ser um array, tá? E aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma função chamada handle save user, e aqui dentro a gente vai criar uma variável chamada let new lista, que vai receber toda a nossa lista que já está pré-salvo. Então vamos imaginar que eu já tenho alguns dados salvos na minha lista, mas eu preciso salvar um dado novo. Então eu tenho que pegar a minha lista que já está pronta e acrescentar mais um usuário, tá? Então aqui em cima, nessa função, a gente recebe um usuário. Perfeito? Então aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar essa nossa nova lista e adicionar um ponto push o nosso novo usuário, tá? E a gente faz o seguinte, já que a gente pegou toda a nossa lista restante, adicionou um novo usuário, a gente vai dar um set list, atualizando a nossa lista com os novos dados listados, né? Perfeito. O que a gente precisa fazer agora? Dentro do nosso save use, a gente precisa arrumar uma forma de receber esses dados aqui. Então o que a gente vai fazer? Lá dentro do nosso save user, a gente vai aqui na nossa função e aqui dentro a gente vai receber um carinha chamado onAddUse, ou então onSaveUser, tanto faz, beleza? Então, com essa função aqui, a gente vai pegar os nossos dados que estão sendo repassados lá para o nosso data e vamos jogar esses dados aqui. E a partir do momento que eu faço isso, lá naquele meu componente app.jsx, dentro do nosso save user, a gente tem acesso aos dados do usuário. E aqui a gente passa a nossa função para ele repassar esses usuários para os nossos outros componentes, tá? Então agora, dentro do nosso table use, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. A gente vai criar um carinha lá chamado list, e esse carinha ele vai repassar para a gente as nossas listas, né? A lista de usuário para ele poder ser atualizado, tá? Então aqui no nosso table users, a gente vai receber um carinha chamado list, e esse carinha vai listar para a gente todos os nossos usuários, né? Então vamos colocar aqui list, na verdade vamos colocar entre chaves, tá? E agora a gente vai fazer um ponto map aqui, tá? List.map, e aqui a gente recebe o nosso user e um index, tá? Para indicar qual que é o primeiro, né? E agora aqui dentro a gente retorna a nossa lista, né? Nossa, eu acabei apagando ali o nosso table row, né? Vamos recortar ele, beleza? Vamos colocar list.map, e aqui a gente vai receber o nosso user, vírgula, index, beleza?
e aqui de dentro a gente vai retornar o nosso table user. E aqui dentro do nosso name a gente passa user.name e aqui user.email, tá? Então, quando a gente faz um map em qualquer componente, é obrigatório a gente colocar uma key, né? Então vamos colocar o nosso index. Perfeito, a gente passou por bastante coisa aqui e agora a gente precisa testar e ver se realmente está funcionando, né? Então, se Deus me ajudar, isso aqui está corretíssimo. Vamos digitar aqui Rodrigo e agora o e-mail vamos colocar rodrigolucas@gmail.com e eu digitar em salvar e olha só, o nosso dado já está sendo salvo e já sendo compartilhado com um outro componente que a gente tem em tela. Por mais que os componentes eles estejam aparecendo ao mesmo tempo, vocês lembram que eles estão em locais diferentes e eles estão compartilhando informações de um para o outro, né? Então é muito massa mesmo. Eu fico muito empolgado em desenvolver isso porque é muito bom quando a gente começa a compreender o funcionamento do React, tá? Então, pessoal, basicamente a nossa aplicação de hoje foi essa. Eu fico muito feliz de você ter assistido esse vídeo até aqui, tá? Se possível, curta esse vídeo, não deixe de compartilhar para que ele possa chegar a mais pessoas e para que ele possa ajudar mais pessoas. E clique em se inscrever, porque você se inscrever no nosso canal, você vai ficar informado de todos os conteúdos que a gente traz aqui e você está me ajudando a te ajudar. Então, eu fico muito grato de vocês terem assistido esse vídeo. Valeu e até a próxima!